Olha, vamos começar? O comando da prova de inglês do Enem parece simples, né? Responda as questões de 01 a 05. Mas peraí, o que a prova realmente quer? Será que é só testar o vocabulário? Que nada! O que a gente vai fazer aqui é tipo decifrar o código por trás dessas 5 primeiras questões. A ideia é mostrar que o segredo não é ficar traduzindo palavra por palavra, mas sim saber interpretar. É um jogo de estratégia e a gente vai entender as regras. Então, para a gente não se perder, esse aqui é o nosso mapa do tesouro. A gente vai passar por cada questão, uma de cada vez, e, sabe, desmontar o raciocínio que eles esperam. É uma viagem para tentar entender como a banca do Enem pensa. Vamos nessa? Certo? Mas antes de pular para a primeira questão, a gente precisa alinhar uma coisa. A mentalidade, sabe? A parte de inglês do Enem, ela é, na verdade, um teste de pensamento crítico disfarçado. A real é que eles querem ver se a pessoa consegue sacar a intenção do autor, a vibe de um poema ou até a piadinha escondida numa imagem. É mais sobre ser um bom leitor do que um dicionário ambulante. E o mais legal, ou o irônico talvez, é que a própria prova já dá uma dica de ouro, bem ali na capa. No meio daquelas instruções todas, tem uma frase que é tipo o manual de como a gente deveria encarar a prova inteira. E tá aqui: nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Cara, isso é a chave de tudo. O medo de um texto em inglês, ele trava, né? Mas a curiosidade de entender o que ele quer dizer, isso abre todas as portas. É com essa filosofia que a gente vai agora para a primeira questão. E a primeira questão já chegando com um tema super atual: apropriação cultural. A tarefa aqui é muito clara, muito direta. Ler o texto e sacar qual era o objetivo principal da autora. O que ela queria, qual era a intenção dela ao escrever aquilo. Então, vamos dar uma olhada no texto. A autora, Glory Ames, está falando sobre fantasias de Halloween que usam, sabe, estereótipos da cultura indígena. E fica muito claro que ela não está só contando um fato. Ela está visivelmente frustrada. O enunciado, então, pede exatamente isso, para a gente identificar o objetivo central desse desabafo dela. E tem uma frase aqui que é tipo o coração da coisa toda. Eles descaradamente pegam certos aspectos da nossa cultura e usam para benefício próprio e ignoram as pessoas que vivem isso. Olha só, a palavra-chave aqui é blatantly, descaradamente. Isso não é uma descrição neutra de jeito nenhum. Isso é uma acusação. O tom é de crítica pesada. Então, a questão é essa: qual é a do texto? A autora está querendo informar, elogiar ou criticar? Palavras como frustrated, que é frustrada, e backlash, que é uma reação negativa, são pistas gigantes. Ela está apontando o dedo para algo que ela acha errado. Aí, quando a gente olha para as alternativas, a que encaixa como uma luva nessa intenção de apontar uma injustiça é a D: criticar a exploração indevida. É basicamente isso que o texto faz do início ao fim. Beleza. Agora a segunda questão vira a chave completamente. A gente sai de uma treta cultural e cai de cabeça na filosofia com ninguém menos que Angela Davis. O desafio aqui é outro. É entender o argumento dela sobre qual é, afinal, o propósito da filosofia. E o texto dela é tipo um soco no estômago, sabe? É curto, mas é poderoso. Resumindo muito, a Angela Davis está dizendo que filosofia tem que servir para alguma coisa no mundo real. Se não ajuda a resolver problema de verdade, tipo pobreza, opressão, qual o sentido, né? E a pergunta é exatamente sobre isso, a relevância da filosofia. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. Se ela não nos diz como podemos erradicar um pouco da miséria neste mundo, então não é digna do nome de filosofia. Ou seja, para ela a filosofia não é um hobby de intelectual para ficar só no blá blá blá. É uma ferramenta de mudança social. Tem que ter aplicação prática, tem que ir para a rua. Aí, analisando as opções, fica claro: ela não está querendo acabar com a filosofia. Muito pelo contrário. Ela quer que a filosofia desça do pedestal, saia da torre de marfim da faculdade e bote o pé na realidade. A ideia é conectar a filosofia com as dores do mundo. Por isso, a resposta D, que fala em aproximá-la dos problemas sociais, é perfeita. Captura exatamente o recado dela. Ok, agora um desafio totalmente diferente. A questão 3 joga a gente dentro de um poema da Joy Harjo. E com poesia, né, a coisa é mais sutil. A gente não está caçando um argumento lógico com começo, meio e fim. A gente está buscando o sentimento, a ideia principal que costura todos os versos.
O poema tem uma estrutura que fica se repetindo, que é o comando remember, ou seja, lembre-se. E a cada lembre-se, a autora faz um convite para a gente conectar a nossa própria vida com algo muito maior. O céu, o sol, a terra, as histórias dos nossos antepassados. É quase um mantra, uma meditação. E os versos finais são o ponto alto dessa ideia toda. Lembre-se que você é este universo e esse universo é você. Lembre-se que tudo está em movimento, está crescendo. É você. Uau! É a declaração final, né? De que não existe separação entre a gente e o resto do universo. Tá tudo interligado. Tá, então qual é o grande tema aqui? O poema fica o tempo todo misturando o que é concreto, o agora, com o que é ancestral, o que é cósmico. Essa coisa de ancestralidade, as histórias, as tribos, isso não existe no tempo do nosso relógio, mas sim no tempo da memória, da nossa identidade. É por isso que a alternativa E é tão boa. Conexão entre o tempo real e o tempo imaginário. Ela pega exatamente essa dança que o poema faz, entre o nosso presente e essa eternidade. Próxima estação, questão 4. Agora o jogo parece ser de vocabulário, mas, cuidado, é uma armadilha. O desafio aqui é definir o termo Snowflake Generation, a geração floco de neve, usando somente o que o texto diz, sem colocar nossa opinião no meio, o que é o mais difícil. O texto vai direto ao ponto, sem rodeios. Ele já começa explicando como essa expressão é usada por aí, para descrever estudantes que seriam tão delicados que não conseguem lidar com debates controversos. E a pergunta do Enem é cirúrgica, vai direto nisso. De acordo com o texto, qual é a função dessa expressão? A definição está lá, logo de cara. O termo é usado de um jeito pejorativo, né, para criticar uma suposta dificuldade de lidar com opiniões diferentes. O resto do texto até tenta explicar de onde isso veio, mas a pergunta foca no uso da expressão, como ela é usada hoje. E o texto até traz um detalhe bem interessante. O autor argumenta que a criação dessa geração com aquela mensagem de você é especial não era para inflar o ego da criança, mas sim para criar resiliência, para ela saber se recuperar de um fracasso. Acontece que a pergunta não é sobre a intenção dos pais. A pergunta é sobre como o termo snowflake é usado hoje. E nisso, o texto é claro, é para apontar uma aversão a ideias contrárias. E é isso que nos leva direto para a resposta certa. E para a gente fechar, a quinta e última questão. Essa aqui é 100% visual. Nada de texto longo para ler, é só uma placa de um café. O desafio é esse: ler a imagem e entender a mensagem que está ali. Escondida, sabe? Entender a piada e para que ela serve. E a placa é uma pequena obra de arte do marketing, né? Temos 3 tamanhos de copo. O pequeno, para quem dormiu bem, de 8 a 10 horas, tá tranquilo. O médio é para quem dormiu mais ou menos. Mas e o grande? Ah, o grande é para aquela pessoa que olha para a cama e pergunta "What is sleep?", ou seja, o que é dormir? Sensacional. A piada é bem simples, né? Quanto menos você dormiu, maior o café que você precisa. A frase "o que é dormir" é o ápice do cansaço, é aquele exagero cômico de quem não dorme há dias. E a pergunta do Enem foca exatamente aí, nessa frase. Ela está relacionada com o quê? Com a condição que leva alguém a precisar do maior café de todos, a total falta, a escassez de horas de sono. Alternativa A, mata a charada. Então, no fim dessa nossa viagem pelas 5 questões, a gente volta para aquela pergunta lá do começo. O que o Enem está testando de verdade? É a nossa habilidade de ser um detetive de intenções. É olhar para um texto, uma imagem, um poema e se perguntar, qual é a jogada aqui? O que está sendo dito nas entrelinhas? Dominar essa percepção é o que, no fundo, transforma qualquer questão de inglês num desafio que a gente consegue vencer.